Fala, torcedor coral! Olha, o pau cantou nos vestiários depois da derrota do Santa Cruz para o Horizonte por 2-0. Também pudera, né? Santa Cruz não jogou absolutamente nada. Todos cobraram dos jogadores. Marcelo Cabo, Arley Menezes, executivo de futebol, Pedro Henriques, que é bem calado, né? Pouco aparece, acabou pagando geral pro elenco, disse que a porta da Rua do Arruda está aberta e quem quiser sair, que não acreditar no acesso, que saia. Foi mais ou menos isso que rolou após a derrota. Mas a gente vai trazer detalhes já já. Eu só vou pedir para você, torcedor, mesmo com a derrota do Santa Cruz, dá um like aqui, dá uma moral aqui para o nosso multiplayer, para toda a nossa equipe. Se liga aqui se inscrevendo no canal, ativando os sininhos para as notificações e você, logicamente, pode também seguir as nossas redes sociais, que aqui estão, @multiplaype, e o nosso canal no WhatsApp, também o QR Code está na tela para você, é só apontar a câmera do seu celular e ir direto para o canal, onde tem todas as informações também no seu dia a dia do Santa Cruz, aqui no canal Multiplaype no WhatsApp. Vamos lá, galera, melhores momentos de Santa Cruz e Horizonte, ou piores momentos para o Santa, né? Porque o Santa não jogou absolutamente nada. Continua o rodízio nas laterais. O Natan foi na lateral esquerda e não rendeu. Não vi uma boa partida do Natan na lateral esquerda, errando passes, deixando que a bola chegasse na linha de fundo e aí na hora do cruzamento errava o cruzamento, ou então chutava no marcador. Para mim o Natan não foi bem na partida. E aí, quando os laterais não cruzam direito essa bola, acaba que o ataque ali, o Thiago Galhardo, perdendo chance. Vi o William Júnior também buscando muita bola pela esquerda, mas aí a bola acabava esbarrando na defesa da equipe do Horizonte, que curiosamente jogou bem diferente daquele jogo no Arruda, onde o Tricolor venceu por 4-0. Né? O Horizonte até que buscava algumas bolas de contra-ataque, errava menos passe do que a equipe do Santa Cruz. Algumas bolas também sem sucesso, e aí o Santa vai criando as jogadas, mas não conclui em gol. Isso tem aquele velho ditado clichêzão do futebol, né? Quem não faz, leva. Até que aos 37 minutos, com a marcação espaçada, o Cleiton cruzou já próximo à bandeirinha do escanteio, Claudivan dentro da área, sozinho, com toda a liberdade do mundo, fez um lindo voleio e marcou Horizonte 1, Santa Cruz 0. E ainda no primeiro tempo, o Santa buscava esse empate, Gabriel Galhardo acabou desistindo de uma bola, e aí o Leozinho foi lançado em contra-ataque, Felipe Alves ameaçou sair da barra, voltou, só que aí voltou tarde demais. O atacante cearense ficou de frente para o goleiro, rolou para o meio, e aí Betinho só estava ali livre, sem marcação, sem goleiro, só ele, a barra e um zagueiro do Santa colocou para o fundo do barbante. Horizonte 2, Santa Cruz 0, primeiro tempo só, hein, galera? Aí veio a segunda etapa. Santa Cruz se lançou mais no ataque, Tricolor do Arruda buscava aí o tudo ou nada, o técnico Marcelo Cabo fez algumas mexidas aí para tentar dar um pouco mais de gás, velocidade ao Santa Cruz, mas aí o Galo, né, como é conhecida a equipe do Horizonte, só explorava os contra-ataques, só pegava, só subia na boa. E o Horizonte ficou realmente com esse jogo mais consistente e acabou vencendo a partida. Olha só a escalação do Santa para este jogo e as modificações. Felipe Alves, Totti, Eurico, Matheus Vinícius e Natan, depois entrou Vinícius Silva, Natan realmente não fez nada em campo. Gabriel Galhardo, depois o Pedro Favela, Wagner Balotelli e William Júnior, que saiu para a entrada de João Pedro. Renato, algumas tentativas, porém em vão. Depois entrou o Thiaguinho, deu uma velocidade ali pelo lado direito, mas também não foi eficaz. Giovani, que saiu para a entrada do Pedro Henrique, Thiago Galhardo, técnico Marcelo Cabo. Só por um proforme aqui, a equipe do Horizonte, Frank, Zé Augusto, Gabriel Cardoso, Igor Ribeiro e Rafinha, Cleiton, depois Vitinho, César Sampaio e Leozinho, depois o Alan Fabrício, Betinho, o autor do segundo gol, depois o Thiago Cunha. Esse Thiago Cunha joga muito, hein? Muita velocidade pelas pontas, assustando o goleiro Felipe Alves, fez umas duas defesas aí do Thiago Cunha. Caio Pedro, depois Emerson Ocara, Claudivan, que fez o primeiro gol, o técnico Adriano Albino.
O jogo foi no Estádio Amigão, a arbitragem do Marcel Felipe Santos Martins, de Sergipe, auxiliada por Rodrigo Guimarães Pereira e Vanessa Santos Azevedo. Saiu cartão amarelo para o Cleiton, para o Zé Augusto, Gabriel Cardoso, Frank da equipe do Horizonte e Natan e Totti pela equipe do Santa Cruz. E aí, meus amigos, ao final do jogo é que veio a cereja do bolo. Muita discussão e muito esporro jogadores do Santa levaram. Primeiro o Thiago Galhardo falou de cobrança, falou que os jogadores precisam se cobrar mais, que não estava vendo aquela cobrança. Depois veio uma filinha, uma sucessão de sermões para a galera que estava no vestiário, né? Primeiro falou o Marcelo Cabo, depois, inclusive o Marcelo Cabo chegou a dizer que se o Santa não sobe, vai ter dificuldade até de receber dinheiro, porque os jogadores já estão com salários atrasados, comissão técnica já com salários atrasados. Se o time não sobe, aí, meu amigo, a galera tira o pé do acelerador, quer nem saber de pagamento. Bom, mas aí o Arley Menezes falou, falou inclusive em relação aos jogadores também se cobrarem, que não é possível fazer um bom primeiro turno e no segundo turno ser uma lástima. E o Pedro Henriques, o CEO contratado para fazer a transição do Santa na atual gestão para a futura SAF, Pedro Henriques, ele acabou pagando geral também, viu? O baixinho, caladinho, mas aí abriu a boca nos vestiários e disse que quem não tivesse satisfeito ou quem não acreditasse no acesso, poderia pegar a porta da rua do Arruda e ir embora. E aí eles negociavam lá a saída dos atletas. Bom, o fato é que todo mundo reclamou, os jogadores também se cobraram ali, o Thiago Galhardo foi um dos mais falantes, vamos dizer assim, e a gente vê agora a entrevista coletiva do técnico Marcelo Cabo, que não escondeu o jogo não, disse que teve lavagem de roupa suja sim, após a derrota nos vestiários. Roda aí. Boa noite a todos. Primeiro eu quero começar a minha entrevista pedindo desculpa ao nosso torcedor. Hoje nós fomos inoperante e ineficiente. Foi, sem sombra de dúvida, a pior partida do Santa Cruz sob meu comando. Então, assim, pedir desculpa ao nosso torcedor da nossa incapacidade de conseguir buscar o resultado positivo para o nosso torcedor. Então, aqui fica meu pedido de desculpa ao nosso torcedor que tanto nos apoia, que tanto nos incentiva. E foi um jogo, como se diz no futebol, para se esquecer. Mas só que a gente não vai se esquecer desse jogo. A gente vai olhar para ele e vai ver essa cicatriz desse jogo de hoje, para que a gente possa fazer dele um divisor de águas. Quanto ao vestiário, a gente reuniu, a gente conversou, foi um vestiário de cobrança, foi um vestiário de lavagem de roupa suja assim, já que você é um profissional muito ético e você acabou explicando aqui de cima. Ficamos reunidos aí por mais de 30 minutos. São coisas pertinentes ao futebol, são coisas que o meu dever, como comandante, eu entendi que era o momento, porque o que se passou aqui hoje em Horizonte é inadmissível, é inexplicável que a gente entregou aqui no jogo de hoje. E cabe a gente tentar entender para que a gente possa modificar esse cenário e entender a explicação porque o Santa Cruz foi um no primeiro turno e porque o Santa Cruz está sendo outro no segundo turno. Se é a mesma comissão técnica, se é os mesmos jogadores, a gente trabalha muito, a gente se entrega, a gente se dedica por esse trabalho, por esse clube, e a gente está tentando entender, achar explicações para que a gente possa estar vivendo esse momento. Mas a gente precisa analisar e tomar providências, tomar medidas. A gente precisa tomar medidas mas da minha parte como treinador, né, de cabeça fria, com equilíbrio, com sabedoria, mas temos que recalcular a rota. Chegamos ao limite de um segundo turno muito ruim. Eu sempre batia na tecla que a gente estava oscilando, porque a gente teve momentos bons nesse segundo turno, mas eu acho que hoje eu bato na tecla que a gente certificou uma queda de produção grande.
E a gente não pode ser líder do primeiro turno e lanterna do segundo turno, não sei nem se é lanterna ou vice-lanterna. E a gente precisa mudar. Agora não adianta, João, ficar especulando, eu vou ser primeiro do grupo, eu vou ser primeiro geral, porque essas metas, elas se foram. O que a gente precisa agora é mudar, recalcular a rota, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa se assumir, né? Eu, como treinador, eu assumo a responsabilidade, mas todo mundo precisa assumir a responsabilidade dentro de Santa Cruz, para que a gente possa se mobilizar, entrar numa... Agora não tem jeito, é pensar já no mata-mata. E o que a gente pode mudar para que a gente possa mudar esse tipo de postura que a gente viu hoje, porque qual vai ser o Santa Cruz que a gente vai encontrar nas finais? É o do primeiro turno ou do segundo turno? Essa pergunta fica no ar. Eu vou trabalhar para que seja o primeiro turno, para que a gente volte a ser aquele Santa Cruz do primeiro turno. Marcelo, uma pergunta para o torcedor está se fazendo. O torcedor está preocupado com o mata-mata. O senhor está preocupado com o mata-mata? Estou preocupado. Se eu disser para você que eu não estou preocupado com mata-mata, mas é o meu papel de treinador solucionar essa preocupação do nosso torcedor. Eu não vou medir esforços, eu vou trabalhar bastante para que a gente mude. Eu acho que nós demos o primeiro passo hoje com esse vestiário, sabe? Nós demos o primeiro passo com esse vestiário hoje. E o primeiro passo a gente já começou a tomar imediatamente após o jogo. O restante é na sequência. E eu sei que o torcedor está preocupado pelo nosso segundo turno, e ele tem completa razão, mas a gente agora precisa trabalhar e fazer desse momento aqui um divisor de águas para que a gente chegue forte no mata-mata e a gente busque acesso. O que esperar do jogo do próximo domingo, do grupo e do ambiente? Como mudar o ambiente interno e externo antes desse jogo, Marcelo? Ambiente de derrota é ruim, né, João? Ambiente de derrota em qualquer lugar é ruim. É o que eu falei para os nossos jogadores. No primeiro turno, a gente foi uma equipe que se acostumou a vencer. E a gente não pode ser uma equipe que vai se acostumar a perder. A gente não pode normalizar o que aconteceu aqui hoje. A gente não pode normalizar a nossa sequência dos últimos 4 jogos. A gente não pode normalizar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar de atitude. E a gente já começou por essa reunião hoje que a gente teve. E a gente, que nem falei anteriormente, a gente pensar o que a gente vai criar de planejamento para recalcular essa rota para que a gente volte aos caminhos da vitória. O que você também recalculará em relação a escolhas, a decisões suas também, Marcelo? Vamos pensar nisso num todo, né? Vamos pensar nas questões de peças, vamos pensar nas questões de sistema tático, vamos pensar nessas questões todas, né? A gente tem um último jogo antes do mata-mata, que é diante do nosso torcedor, e a gente tem essa oportunidade, né, para virar a chave desse segundo turno ruim, ter uma grande vitória no próximo final de semana dentro de casa, para que a gente entre fortalecido. A gente sabe que é um momento ruim, um momento difícil, mas o momento bom passou e o momento ruim também passa. Passa com muito trabalho. É um momento que eu tenho que vir aqui falar ao nosso torcedor, mas é uma semana que a gente tem que ter silêncio e trabalho. E se depender de mim, eu já comecei a trabalhar aqui logo depois do jogo para que a gente possa fazer uma semana boa, fazer as escolhas boas de peças e sistema tático para que a gente possa vencer bem em casa no próximo final de semana, para que a gente possa entrar forte nesse mata-mata. Mas a gente precisa mudar de atitude para o mata-mata. Se a gente tiver esse tipo de atitude hoje, a gente vai pagar o preço. Então a gente já sabe que a gente precisa mudar de atitude. Torcedor, próximo jogo é contra o 13. Essa partida vai acontecer domingo, 4 horas da tarde, todos os jogos ao mesmo tempo, né? Última rodada da primeira fase da Série D, do Grupo A3, e o Santa deve jogar na Arena de Pernambuco contra o 13. Tudo por conta da queda ali daquele pedaço de concreto na arquibancada inferior. Tem a questão também daquelas goteiras ali, daqueles canos que derrubam água suja, água da chuva, urina, bebida alcoólica, enfim, lá do anel superior para o anel inferior também, mas aquilo ali, eu já disse aqui, ninguém vai resolver aquilo ali não. Isso não é de hoje, isso vem de muito tempo, de décadas, inclusive, e não foi resolvido.
Mas a questão do concreto, eu até busquei informação. Vai ter vistoria? Vai. O CREA vai estar presente? Vai, porque o presidente do CREA é o Adriano Lucena, o presidente da Patrimonial de Santa Cruz. Então, quando ele for fazer a vistoria, logicamente a pessoa do CREA vai estar lá. Então, Patrimonial do Santa e CREA estão representadas na mesma pessoa. Então, o Adriano já fez a vistoria, mas, pelo que eu andei apurando, não ia ter uma grande reforma não, até porque não tem dinheiro. Tudo da Patrimonial agora, à exceção do gramado, está sendo canalizado para o futebol, para poder pagar os salários, então não adianta prometer reforma se não vai poder cumprir. Para jogar na arena, o custo é maior, hein? Vai ter que alugar o campo. A não ser que o Bruno Rodrigues, por também ser presidente do Santa e presidente do SEAS, ou seja, tem um cargo de gestão, né, no governo do estado, então, se ele conseguir a arena aí a preço de custo, vai ser legal. Se conseguir de graça, melhor ainda. Mas acho difícil, porque a Arena de Pernambuco precisa realmente receber um joguinho, porque só tem o Retrô jogando por lá e aí não cobre nem o custo de abrir a arena e ligar aqueles refletores todos de LED lá. Tá legal? Bom, galera, vamos aguardar, né? O Santa deu uma quedinha, mas já está classificado. Vamos ver se essa lavagem de roupa suja dentro dos vestiários muda a postura do Santa para o próximo jogo diante do 13, que foi um jogo difícil, hein? O primeiro jogo foi 1-0 lá, mas foi um nó cego para vencer lá em Campina Grande. Galera, é isso. Se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos para as notificações. Nossas redes sociais estão aqui, juntamente com o nosso QR Code, para você apontar a câmera do seu celular e seguir direto para o canal WhatsApp Multiplay PE. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.